Então, não querendo dizer que não sabem, todo mundo já sabe disso, mas para aquele que está chegando em Lajeado hoje, Certo. o mais negócio, na tua orientação técnica, se ele tem condições de comprar um imóvel. Exato. Esse seria hoje o... Eu acho que assim, a primeira coisa, ele tem que vir para conhecer a cidade. Então, aluga e vê qual é que é o melhor bairro que ele vai que ele vai gostar, que ele vai achar interessante de ir morar. Porque nós vivemos em sociedade. Tu pode, de determinado nicho da sociedade, tu não te agradar muito. E do outro, tu te agradar mais. Claro. E aí, então, assim é a mesma coisa na tua localização dentro da cidade. Por que tu veio trabalhar no centro? Por que tu não foi mais lá para o bairro Moinhos, lá próximo do fórum? Porque tu achou mais interessante naquele momento te encaixar ali no centro da cidade. Claro. Então, essa é a noção que o próprio pretendente tem que ter. E isso ele tem que deixar transparecer de uma forma bastante clara para o corretor que vier a assessorá-lo. Sendo pelo sistema de financiamento da Caixa pelo Minha Casa Minha Vida, seja por outra linha de crédito ou seja através de recursos próprios. Doutor, atenção especial para a pessoa, vamos lá, se estabelecer, já foi aprovado nessa linha de crédito. Atenção especial que o senhor daria para aquele que quer comprar, cláusulas, alguma coisa preocupante, o que o senhor daria hoje para a pessoa que entrou no financiamento, né? As regras contratuais dadas pela Caixa são cumpridas, são exigíveis? Tem alguma atenção especial que a pessoa tem que fazer com relação a isso aí? Mesmo que seja padrão, a gente sabe que é padrão, é único. Qual é a atenção que tu daria? Advertência tu daria? Se é que existe advertência, né? Eu não sou especialista. Não é advertência, mas sim conselhos. A pessoa que tiver entrando para o sistema do Minha Casa Minha Vida, ele vai estar assessorado, então, por um bom corretor, porque a Caixa não credencia qualquer corretor. A Caixa também tem o seu sistema de cadastramento e de assessoramento. Eles não vão liberar o nome Caixa para qualquer pessoa sair utilizando. Eu sou. Não. Eles pegam empresas sérias, corretores sérios. Então, até as próprias empresas que vão, as construtoras, no caso, que vão lançar os seus imóveis para venda pelo sistema de financiamento do Minha Casa Minha Vida, também tem os seus deveres perante a Caixa, não só perante os consumidores, que são os adquirentes dos imóveis, porque as construtoras não deixam de ser fornecedoras perante o Código de Defesa do Consumidor. Claro. Então, o consumidor, no caso, ele vai estar embasado de um bom corretor. A Caixa Federal vai exigir coisa dele, mas também vai exigir determinados procedimentos legais e construtivos da própria construtora. Claro. Tanto é que a Caixa coloca à disposição coloca como seu agente fiscal um engenheiro credenciado por eles, que vá fiscalizar a obra que está sendo ou construída pelo consumidor ou adquirida por ele perante as construtoras. Então, se tiver algum defeito, o engenheiro já vai dizer, não, esse aqui não serve. Então, posso dizer que no momento da assinatura do contrato, em tese, já está a estrutura jurídica está garantida. Sim. Né? Porque o próprio contrato de financiamento, ele é passado todo pelo corpo jurídico da Caixa Econômica Federal. Então, o sistema Minha Casa Minha Vida é uma boa escolha para o adquirente. Agora, uma coisa eu vou dizer, não pense que vai ser assim um padrão classe A de obra. É uma obra boa, durável, porém o material ele não é utilizado aquele AA, como a gente está acostumado a ver por aí, nas lojas fornecedoras de materiais de construção. Isso
é uma coisa que tem que ser dito. Eles não pensem que vão ter uma mansão dentro do sistema que aqui se enquadra, até por causa da relação custo-benefício. Porque se fosse construir uma classe AA para esse sistema aqui assim, a construtora quebraria. Por causa da mão de obra, do preço dos materiais. Mas aí vai uma pergunta. A gente tem visto muito na televisão, e eu tenho visto isso no jornal, não é o caso de Lajeado, para tranquilizar aquele que vai comprar. Né? A gente tem observado isso, e eu tenho lido a respeito disso, de que existe dentro do programa Minha Casa Minha Vida muita construção que venderam o gato por lebre. Tá? Sim, infelizmente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui até para o nosso telespectador. Aqui em Lajeado existe isso? Meu campo profissional nunca vi. Agora até eu esperto o assunto. Existe essa... Existe porque existem casos aí onde é que... E isso é tratado perante a Justiça Federal. Certo? Por quê? Porque envolve o ente federal... envolve a Caixa Federal. E todas as ações da Caixa ou contra a Caixa terão que tramitar exclusivamente perante a Justiça Federal. Então, já houveram casos onde o construtor edificou o imóvel e aí depois começou a aparecer rachaduras. E vou te dizer, não são aquelas fissuras decorrentes de oscilações do tempo. É má construção mesmo, é má qualidade do produto. Exatamente, ausência de ferro, reboco onde é que foi utilizada uma massa muito fraca e assim por diante. Onde é que fizeram aí reboco tipo 7x1, certo? E aí começa a dar esses defeitos. Ou utilizaram pouca cola nos pisos e azulejos e aí de repente começa como nós aqui estamos numa região onde aqui num dia pode haver uma variação de temperatura de quase 20 graus. Com certeza, Lajeado é isso mesmo. E essa variação de temperatura ela pega e auxilia nos coeficientes de dilatação e que na construção civil são diversos, porque o coeficiente de dilatação do ferro é um, do cimento, do reboco é outro, do próprio tijolo empregado é outro. Então, esses coeficientes de dilatação podem causar algumas fissuras, algumas ranhuras, mas agora não de rachaduras que chegam a beirar quase 5 centímetros de uma parede. Então, isso, infelizmente, aqui na cidade já aconteceu, mas nos construtores sérios, eu nunca vi algum deles se negar. Opa, isso eu não vou fazer. Claro, com certeza. A partir do momento que o adquirente determinou o vício da construção, cabe a ele notificar o construtor para vir a ser realizado ou refeito o serviço para que aquele vício seja apagado. O direito nesse aspecto, ele protege o comprador nesse sentido. Exatamente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, como eu falei agora há pouco, ele já protege o adquirente do imóvel. Por quê? Porque, querendo ou não, a construtora ela é uma fornecedora. Por quê? Porque ela fabrica os imóveis. Bota como uma fabricante de calçados. Ela fabrica o calçado para tu usares. A construtora fabrica o imóvel, não deixa de ser uma fabricação. Claro, ela produz o imóvel para tu morares. Tu adquiriu ele como um destinador final, como consumidor final. Entende? Tu compraste ele para lá residir. E se começou a dar problemas, cabe a ele notificar primeiramente por telefone, tu poderia dar uma passada aqui, fala com o engenheiro da obra ou com o responsável pela construtora, e começa aquela coisa. A partir do momento que ele começa a ver que a construtora não está dando bola, então volta ao advogado, que nós falamos no outro programa. Claro. Se cerca do teu advogado, eu comprei agora, te lembra aquele imóvel que eu comprei? Sim, pois é, deu tudo certo, só que agora começaram a aparecer rachaduras, mas rachaduras, não essas pequenas veiazinhas que saem. E aí começa
Aí o advogado vai assessorar ele a fazer uma notificação para a empresa, a manter um contato com a empresa. E a empresa, aqui em Lajeado, eu não vi uma empresa se negar a analisar o caso. Agora, podem haver vícios de construção decorrentes da má utilização do adquirente? Podem sim, porque a casa provavelmente tinha aterro aqui assim, e aí de repente diz, não, eu vou cavocar, botar uns pilarzinhos embaixo para fazer a garagem para baixo, e aquela garagem originária eu vou fazer um puxadinho e botar mais um quarto. Isso acontece. Daí já não se tem o direito. Ele já perdeu a garantia para começar. Perdeu a garantia. Por quê? Porque ele mexeu no projeto original da casa. Para aquilo que a casa foi construída e para a finalidade que ele contratou. E esse tempo de reclame, doutor, por exemplo, eu comprei um apartamento, né? Passaram 2 anos. Eu não vou dizer o caso de Lajeado, que eu não conheço em loco, nem jurisprudência, nem decisões. Mas vamos pegar em Porto Alegre, né? Acontece muito disso. Depois de 2 anos, foram os primeiros planos, tem esse vício terrível, né? Sim. Tu já disse que tem que notificar, né? Não existindo por parte do construtor qualquer tipo de ação. Se entra na justiça contra isso? Sim, se entra. Já houveram casos, eu já participei de alguns aí, onde houve... eu também sou muito amigo de um engenheiro que ele faz laudos para a Justiça Federal. E ele já me relatou muita coisa. Ele me relatou muita coisa, que existem existem bastante problemas que já tentaram recuperar e não se conseguiu. Por quê? Por causa daquilo que eu falei antes, assim, o pessoal utiliza pouco ferro, bota um material de não muito boa qualidade e acaba gerando depois todos esses transtornos. Então, por isso que eu sempre digo, tem que se cercar de bons corretores e de boas construtoras para fazer a aquisição desse imóvel. Doutor, mas muitas vezes, na condição do advogado, o advogado não sabe o futuro que vai. A gente nunca sabe o futuro. Ninguém sabe. Mas o que é importante ver, eu acho que são as orientações básicas que o senhor deu. Se munir, primeiro, de um bom corretor, né? Se necessário for ver as obras. Né? Sempre tem que acompanhar as obras. Por ser o negócio da vida, e aí vai o teu conselho comum com o teu conselho, contrate um advogado. Né? Porque ele, de repente, do pouco que se vai gastar com o advogado, que é muito pouco perto do bem que no qual está se investindo. Isso aí, eles acham muito fácil. Eu vou pegar, vou fazer o financiamento e já vou estar morando. Não é bem assim, gente. Vocês estão investindo demais num bem que vai ser da vida inteira de vocês. Então, por isso, se cerquem bem, se municiem bem de pessoas, se engajem com elas para buscar o melhor que seja para vocês. Doutor, foi um prazer o senhor estar aqui. Nunca esquecendo que em Lajeado existe centenas de imóveis com bons construtores, com excelentes advogados, excelentes empreendedores, mas toda atenção no momento que tange com o seu imóvel, o seu ninho que vai ser da sua família, deve ter todo cuidado. Até o nosso próximo programa.